Sejam muito bem-vindos ao Pastelaria Podcast, o podcast oficial da Spectra. Vocês perceberam aí? Já começou diferente esse episódio, né? Exato. Já tô treinando as pessoas, gente, pra gente não precisar mais estar aqui no futuro apresentando o podcast também, né? Tentei fazer até o sotaque oficial da Spectra. Isso, o tom. Todas as entonações. Pois é. Então, Arrasou. automaticamente, vocês já estão vendo quem está aqui com vocês. Natan, mais uma vez, Maria ao meu lado, minha parceira dentro e fora Exato. dos gramados da vida, né? Exato. Quem falou com vocês agora, Carol, que daqui a pouco a gente vai falar quem que é ela aqui. E no episódio de hoje, é um episódio que a gente já queria trazer um assunto há muito tempo sobre cultura organizacional para vocês, principalmente pensando na cultura. Bom, antes de falar sobre cultura, sempre lembrando que a gente tinha já, toda vez que a gente faz pergunta no Instagram, nas redes sociais, sobre cultura organizacional, principalmente na época da pandemia, sempre a gente tinha muitos comentários, né? Exato. A gente sempre tinha muita informação, muito conteúdo que as pessoas questionavam, criticavam e falavam que a indústria farmacêutica não se adequava nesse sentido. Então esse sempre foi um tema que eu e a Maria sempre ficamos discutindo aqui de trazer e finalmente... Exato. Conseguimos, né? Achamos a pessoa que a gente... Ou as pessoas para falar sobre isso, certo? É, uma de dentro e uma de fora. Exato. Só pra ter uma representatividade. Não, e é um momento especial pra gente, né? A gente inaugurou o escritório agora recentemente, a gente tá reorganizando aqui a estrutura da Spectra. A Spectra tá tomando posições cada vez maiores aqui com a gente, o time tá cada vez maior, e aí foi um momento que então a gente procurou alguém para nos ajudar aqui dentro também, certo? E falar dentro e fora, e para falar sobre cultura. E ajudar a gente a desenhar essa cultura Spectra. Exatamente. Então, quem que a gente trouxe? Parecida com outras culturas. Quem que a gente trouxe hoje, Carol? Além da Carol, que já tá ali, que já se apresentou. A Carol. Já se apresentou. Ela vai se apresentar adequadamente, mas a Carol, nossa head de people aqui da Spectra. Exato. A 01 da A Spectra. 01. Mas se vocês não sabem, volta lá, tem episódio já da Carol falando sobre isso. A história da Spectra, a Carol estava lá, com o nosso mascotinho número 1 também. Ó o card aqui, Leandro, ó o card aqui. Online. Online, dessa vez presencial, o que é raro. Mas acontece. Carol fica remoto, mas acontece. E também, ninguém menos que Fabrício, da Flow. Sócio-diretor da Flow. Sócio-diretor da Flow Treinamentos. É isso aí. Certo? Certíssimo, Maria. Que ajudou a gente, vem ajudando a gente. Que está ajudando ainda, exatamente. A gente vai ficar bastante tempo ajudando a gente a desenhar esse modelo de cultura, modelo de trabalho, e a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso aqui nesse episódio hoje. Perfeito. Então, antes de começar esse episódio, não esqueça, gente, ativa o sininho lá, dá o like, se inscreve no canal, ajuda bastante a gente a continuar fazendo o projeto, trazer conteúdos de valor para vocês. Se você gosta de YouTube, então assiste lá. Se você também não gosta de YouTube, mas prefere outras plataformas, por exemplo, Spotify, a própria plataforma da Amazon, checa lá, os nossos conteúdos também estão disponíveis lá para vocês, então ajuda a gente, ativa o sininho lá, dá as 5 estrelas, né, Leandro? 5 estrelas? Na Amazon 5 estrelas. Na Amazon 5 estrelas. No Spotify tem que seguir. No Spotify tem que responder as enquetes, seguir a gente. Exato. E se divertir. Exatamente, e se divertir que é importante, Exato. né? E aprender, sempre. Exatamente. Então, passo a bola para você fazer a pergunta. Agora eu quero ver como é que você vai fazer essa pergunta aqui para duas pessoas. É a mesma pergunta para duas pessoas diferentes, mas eu vou pedir licença para o nosso convidado e começar fazendo uma pergunta aqui para nossa head de people, Carol. Ai, meu Deus, tô nervosa. Quem é a Carol na barraca do pastel? A Carol, ela gosta de um pastel não muito recheado, não gosta nada que é over, brincadeira. Putz, a Carol, eu sou, assim, uma pessoa, acho que extremamente observadora, falo muito mais, ouço muito mais do que falo, normalmente estou mais quietinha ali, né, ouvindo, depois eu falo mais. Discreta, prática, sou mais, assim, papum, sabe, não fico muito, às vezes até, né, a gente dá uma pensada antes, mas é uma coisa que eu gosto de, assim, resolver as coisas com praticidade. Mas acho que, assim, eu gosto muito de levar a vida com leveza, gosto de pensar sempre, né, no positivo ali da situação. Sempre tento enxergar as coisas, assim, de uma maneira positiva. Óbvio, né? Tem os nossos
os nossos momentos ali, né? De, ai, meu Deus, né? Fico bravo, óbvio. Tenho bastante paciência, mas quando pisam Ela ali, tem bastante não, paciência. É verdade. Isso é verdade. Pra lidar com people tem que ter paciência. tem que ter Exato, paciência, tem que ter paciência. Mas eu brinco que eu gosto de... Sabe, quando a vida tá... quero que a vida acabe em barrancos pra eu morrer encostada. Assim. Quem não? Clássico. Quem não? Da minha mãe. Não, mas estou brincando. E assim, eu gosto de... Enfim, uma pessoa que gosta de viajar, de conhecer novas culturas, novas pessoas. Acho que a vida é isso, né? Então... E também uma outra coisa, né? Eu falo que hoje... na verdade, eu não sou a Carol. Eu estou, né? A Carol. Hoje eu estou mãe do Iago. Exato. Né? Então, acho que a minha principal função hoje é ser mãe do Iago, meu pituquinho, né? De 8 Se vocês meses. quiserem ver, também tem episódio com um pouquinho dele aqui. Episódio da história da É Espanha. verdade. Sempre serei mãe do Iago, mas hoje eu estou nessa função. A minha principal função é ser mãe do Iago. Eu ia perguntar, desculpa que eu te cortei, mas às vezes as pessoas talvez não conheçam, porque hoje você está como head, mas qual que é a sua trajetória desde lá de trás, assim? Sim. Bom, eu me formei, né, em administração em 2012. Revelando idade, hein, Carol? Cuidado. Cuidado. Bem, a pele. Já foi uma paciência, não é isso. O que importa é É que verdade, é verdade. E aí, em 2019, eu fiz uma pós em empreendedorismo e turismo sustentável. Porque eu tenho, né, o sonho de ter minha própria pousada, de me aposentar na praia, sabe? Sempre tive esse sonho de morar na praia e usufruir, né, dessas coisas boas e simples que a vida nos proporciona. E aí, agora, em 2022, ano passado, eu comecei a fazer um MBA, né, em gestão de pessoas, produtividade e gerenciamento de equipes. Então, tenho essas 3 formações. Sempre trabalhei em RH. Então, foram 8 anos de mercado financeiro. Aí, depois, 3 anos em Nova York, que a gente se mudou para lá, ficou 3 anos morando lá. E aí, agora, voltando para o Brasil, 4 anos na Spectra. Então, são mais de 15 anos de carreira em RH. Só pra lembrar, a Carol entrou antes de mim na Spectra. Por isso que ela é 01 aí. Tem uns 00 aí, mas É verdade, a Carol... é verdade. Mas oficialmente ali no dia a dia, né? É verdade. Então, são alguns anos de carreira em RH, né, em gestão de pessoas. E aí eu tive uma pausa, na verdade. A gente, Rafa, meu marido, né, irmão da Maria, cunhado do Natan. A Exato. Carol esqueceu de falar, mas ela também é minha cunhada. Exato. A minha também, Pode automaticamente, falar, pode seu falar. cunhado. Meus cus aqui, ó. Se sair um cu sem querer aqui, é porque a gente se chama porque de a gente cus. se chama de cu. Então, assim, às vezes pode escapar, né? Sorry. Mas então, Cu, eu vou... eu vou... Mas E aí é isso, a gente teve uma pausa, né? Eu e Rafa fomos trabalhar em Nova York, e aí tivemos um tempo lá. Fizeram um sabático. Fizemos um né? sabático depois de 1 ano. Nos formamos como professores de yoga, então tem essa... Bom, são várias facetas, né? Assim, é mãe, é profissional, e aí a parte de bem-estar Yoga. também, yoga e qualidade de vida. Joga futevôlei, como Gosto ninguém. de futevôlei, Exato. adoro futevôlei. Enfim, e aí ficamos, né, 1 ano fora viajando, a gente foi para a Índia, voltou, aí depois fizemos um sabático, né, em Bali. Na Índia foi mais estudo, não foi tão... né, Não foi tão relax assim. mas em Bali depois a gente aproveitou bastante, que a gente precisava desse tempinho, porque foi punk, e os anos em Nova York foram bem desafiadores. Muito aprendizado, mas bem desafiadores. E aí voltamos, e quando eu estava em Bali, né? A Maria estava precisando de alguém para tocar a parte administrativa ali da Spectra. E aí ela falou, putz, estou precisando. A gente estava até num retiro de nômades digitais lá em Bali. E aí ela falou, pô, estou precisando e tal. E aí tava você essa acha? onda, o que você acha? Eu falei, acho que vai ser legal, hein? E aí comecei a fazer a gestão, né, mais administrativa mesmo, estruturando a casa ali mesmo, colocando processos, colocando, né,
criando políticas, organizando parte financeira e tal, enquanto a Maria conseguia fazer a parte técnica e atender os clientes e focar mais nessa parte. Então, acho que da parte profissional é isso, assim. Bastante bom. coisa. E a Carol veio pra Carol, cá é. passar esse tempinho com a gente aqui justamente pra integrar todo o time, a gente começar cada vez melhor trabalhando na cultura, né? Exato. E aí Exato. juntamente com o Fabrício. Com o Fabrício, Certo, Fabrício? que peça-chave É, na nossa organização aqui, implementação da cultura Spectra no exatamente. nosso dia a dia. Mas É a conta vez da pra gente, pergunta. então, Fabrício, quem que é o Fabrício na Barraca do Pastel? Essa vai ser boa, vamos ver. Primeiro eu quero agradecer, né? O convite está aqui. Foi tão bacana poder trocar uma ideia, falar de cultura organizacional, um tema que eu adoro. É difícil falar da gente, né, cara? É muito, Essa pergunta muito. parece que é simples, mas é uma pergunta complexa. Bom, eu diria que o Fabrício, primeiro de tudo, é uma pessoa super curiosa. Assim, acho que desde criança eu sempre fui muito curioso da vida. De entender as coisas, de aprender, de fazer coisas diferentes. E a partir disso, eu fui enveredando por uma série de coisas que eu fiz, né, na vida. Desde, né, aprender a tocar violão, mas depois parar, fazer vários esportes que eu sempre gostei muito, né? Algumas artes marciais, hoje eu pratico uma que chama Aikido. Então, assim, essa curiosidade, eu diria que tem muito a ver comigo e, consequentemente, essa curiosidade ela abre espaço para a aprendizagem. Então, eu também diria que eu sou um apaixonado por aprendizagem, né? Em um dado momento da vida, algumas pessoas falam, pô, você não sabe o que você quer da vida, porque você gosta de tudo. Né? Já ouvi muito isso. E eu sinto que uma coisa que foi importante para mim, Nathan, isso me ajudou ao invés de me bloquear, que foi como é que eu dou foco para algo que é tão aberto. E aí isso me ajudou muito, porque dentro dessa curiosidade eu comecei a dar um foco em algumas coisas, ao mesmo tempo conectar os pontos, né? O famoso connecting the dots. E para mim isso veio numa questão que, para um olhar, por exemplo, de cultura, ele é muito importante, né? Para a gente ter essa visão mais integral e conectada. Então, primeiramente, Fabrício é um curioso, né? É apaixonado por aprendizagem, então adoro ler, adoro aprender coisas, adoro viajar para lugares diferentes. Sou uma pessoa que me conecto muito quando eu estou na natureza. Então, a natureza, para mim, ela faz parte, apesar de eu viver em São Paulo, ser paulistano, eu adoro estar no campo, estar principalmente na praia. Quando eu não estou nesses lugares, eu procuro estar em parques, principalmente com meus filhos, eu gosto muito disso. E falando disso, né, falando da minha vida pessoal, eu também sou pai, casado com a Bruna, pai do Lucas e da Lara. E falando um pouco de cultura, a gente vai falar de cultura organizacional, mas antes disso tem a cultura, né? Cultura enquanto país, enquanto rituais, enquanto aspectos de valores. Eu sou, da minha família, tem uma miscigenação muito grande, então, por parte da minha mãe, tem uma parte da família, né? Minha avó tem traços indígenas, né? Então, é bem bacana. Minha avó tinha uma pele bem escura, cabelo bem encaracolado, e já por parte... E ela foi casada meu avô, né? Era descendente de espanhol, então ele tinha olho claro, então foi muito do nosso Brasil, né? Exato, essa mistura Que é o Brasil, maravilhosa, né? Que somos. Já por parte do meu pai, o meu avô, eu digo que ele foi um corajoso. Ele saiu de lá de Portugal com 11 anos a primeira vez, sozinho. Uau! Porque o pai dele tinha vindo para cá, o meu bisavô, pro Brasil. E tava demorando para voltar, ele veio para cá. Falou, onde tá meu pai? Vou lá ver. Veio buscar. Sozinho, foi mais ou menos isso, Carol. Acho Ele que veio talvez sozinho. sem noção, né? De que tipo, ia atravessar um oceano Total, inteiro. né? Ele era o mais novo de 3 irmãs, só era ele de homem, e ele veio. Uau! Né, de navio, aquela história toda, gente, né, passando doença no navio e tal, desceu no porto lá do Rio e encontrou meu bisavô. Uau! Né, daí tem toda uma história, daí ele voltou para Portugal, ficou mais um pouco e depois veio morar no Brasil, né, que foi o pai do meu pai. Então, assim, essa questão da cultura, daí minha avó, por parte de pai, também tinha uma parte italiana, então essa questão das culturas está tudo misturado, né, tudo misturado. Então, acho que isso também já está no sangue. E disso, né, falando um pouco de passagens e experiências profissionais, eu passei por algumas empresas, então isso também foi muito legal, assim, falando de cultura organizacional, que eu trabalhei em empresas nacionais, trabalhei em empresas que passaram por fusão, eu trabalhei por empresas que eram de cultura americana, alemã, espanhola, lecionei em faculdades, tanto no Brasil quanto em Portugal. Então isso foi abrindo muito a minha mente, né? E cada vez mais por essa curiosidade, por essa aprendizagem, de ver a cultura de um lugar muito especial, que a cultura ela expressa o que as pessoas são.
né? Mas ao mesmo tempo não tem certo e errado, tem sua beleza. Só que quando a gente olha à luz da nossa cultura, do nosso, né, da nossa percepção, do nosso mindset, às vezes aquilo fica com ar. Isso é certo, isso é errado. Né? Então, isso me ajudou muito a ampliar e cada vez mais, né, me interessar por estudar isso. E uma coisa que me ajudou muito foi um curso que eu fui fazer na Holanda. Era um curso de treinamento. Mas para mim foi o curso mais multicultural que eu fiz na minha vida, porque só tinha eu do continente americano. Nossa. Era um curso que chamava... Era de treinamento, né? Chamava Train the Trainer, né? Então, assim, chamava Training for Impact, na verdade, que era um curso para pessoas que davam treinamento. E tinha gente da Mongólia, tinha gente de Omã, né? Tinha gente da Algéria. Então, tinha países muito diferentes, que eu nunca tinha tido contato na minha vida. E foi muito interessante a convivência por 3 semanas. Era um curso de 3 semanas, né? Era um executive core de 3 semanas, que a gente conviveu junto. Né? A gente trabalhava junto, mas todo mundo ficou numa mesma residência estudantil que eles tinham lá. E para mim aquilo mudou minha vida. Riquíssimo. Assim. Imagino, cultura, imagino. De cultura, né? Do que é permitido e o que não é. E sobrepõe o nível até de profissional. Aí a gente até tá falando de cultura humana mesmo. Visão de vida, né? De visão religião. Então, tinha aspectos de religião, né? Tinha aspectos, por exemplo, um exemplo, né? Eu fiquei muito próximo de uma pessoa, né, que era esse cara de Oman. Assim, a gente conversa até hoje. Ele fez mestrado, doutorado também. Então a gente tinha muita similaridade lá, né? Ele também era professor também. E uma vez eu abri a porta para a esposa dele que estava lá. E ela não entrou. Olha que ela ficou coisa. olhando para mim. Ele entrou na frente. Daí tinha umas mulheres, também tinha gente da África, tinha umas mulheres da África que falaram assim, nossa, mas que cara, né? Rude. Rude. E daí eu fui descobrir que, certo ou errado, tem muita coisa da cultura do país que o homem anda na frente, a mulher anda Ainda atrás. é muito... Tem um pouco disso. Então você começa a olhar, a nossa luz, fala, nossa, é um absurdo. Só que, e naquele contexto, né? E naquele lugar? Então isso me ajudou muito a ampliar esse olhar de empatia e de, claro, fazer, né, os filtros e de, né, aportar coisas na minha formação. Né? Então, falando da minha formação, eu sou formado em administração de empresas, depois eu fiz uma pós-graduação em administração de recursos humanos e um mestrado. Apesar de ter sido em administração, que nem eu falei, a aprendizagem sempre foi uma coisa muito premente na minha vida, eu fui estudar andragogia, que é como o adulto aprende. Né? Então, eu fiz isso olhando, né, a formação do administrador, competências. Então, essa é um pouco do Fabrício aí na Barraca do Pastel. Bem pouco, porque o Fabrício bem tem pouco. muito, né? É bem pouco, Carol é bem pouco. também, só uma pincelada. Não, e a gente teve, assim, 2 coisas falando sobre isso. A gente recentemente teve a possibilidade de passar um tempinho numa imersão lá com o pessoal da LASA, nossos parceiros, inclusive no UK, e é uma empresa também que tem uma diversidade muito grande de culturas, de gente de todo mundo, né, assim, e a gente viveu um pouco isso que você tá falando. E a segunda coisa é que o Fabrício passou um tempo aqui com a gente já tá conversando com ele faz quase um mês aí já, então a gente sabe que é muito mais do que só o que o Fabrício falou aí agora. Passamos um dia inteiro. Mas tudo bem, vamos, porque senão não dá, né? Muito Exato. pouco tempo de episódio. Mas, Fabrício, agradecendo a presença dos dois, e foi uma ideia muito boa quando a gente começou a falar com o Fabrício de trazer tanto a Carol quanto o Fabrício aqui pra gente falar sobre people, né? Sobre cultura organizacional. E eu sinto isso, eu já falei pra Maria, eu sinto que a indústria farmacêutica é uma indústria ainda bastante conservadora, é uma indústria antiga, assim, no sentido de que mantém um certo nível e até incompreensível de restrição, de aqui é uma caixa preta. A indústria farmacêutica como um todo, não só o Brasil, eu estou dizendo. Tanto é que surgem as teorias das conspirações por causa disso. E aí eu sempre tive essa questão com a Maria de falar como que é uma cultura, porque, putz, é uma empresa que às vezes, em alguns casos, tem 3.000 pessoas, 2.000 pessoas, nem sempre se fala de cultura, algumas falam, hoje a coisa está mudando, tem gente falando mais sobre isso. E aí, assim, revendo, né? Porque eu acho não, que e revendo, com certeza. Gente seguir, assim, o que nos trouxe até aqui. Não necessariamente nos levará Exato, pra frente. Então, acho que essas. E aí eu fico pensando se as pessoas que estão nos ouvindo, talvez que não tenham contato porque tá só ali trabalhando naquele nicho, naquele mundo que a gente realmente vive ali dentro da indústria, sabe o que é cultura. Então eu gostaria de começar... Organizacional, né? Começar definindo isso. O que seria uma cultura organizacional? Muito bom. Podemos dar um passo anterior? Fica à vontade. Porque eu sempre gosto de, né, na minha percepção, vir do núcleo raiz. E a cultura organizacional, ela é filha, neta de outras ciências que caminharam antes. Então, quando a gente começa a falar de cultura organizacional, é muito importante a gente ver quais são as ciências que dão embasamento
né, para a gente compreendê-la da forma como ela é. Daí depois eu vou para a definição. Perfeito. Então, é muito importante a gente ver que dentro da cultura organizacional nós temos ciências sociais. Né? Então, quando a gente começa a falar da sociologia, a gente começa a falar de como que os grupos convivem, né? Das normas de grupo, das dinâmicas de grupo. Né? Então, a sociologia é uma ciência super importante para a gente poder compreender a cultura organizacional do jeito que ela é, de uma forma mais profunda. Perfeito. Além disso, a psicologia social também ela é fundamental no apoio da gente entender a cultura organizacional. Porque apesar de a gente falar de grupos, nós estamos falando de indivíduos dentro de um grupo. Exato. E a psicologia tem muito esse trabalho de olhar o indivíduo como que ele age dentro de um contexto social. E por vezes, né, a psicologia social com a sociologia elas se conectam nesse sentido. É importante também a gente falar da antropologia, porque a antropologia ela vai fazer esse estudo, né, do ser humano num nível até mais, às vezes, de tribos. É muito comum que os antropólogos e antropólogas vão para as tribos, e nas tribos tem o quê? Tem rituais que não tem em todas as tribos. Exato. Né? Tem coisas que são permitidas em umas e não são em outras. Né? Então, em algumas tribos, para o menino, por exemplo, né, de 12 para 13 anos, indicar que de fato ele vai ser um guerreiro, por exemplo, né, uma tribo indígena, ele precisa colocar a mão numa luva com formigas que foram coletadas na noite anterior, né, adormecidas embebidas lá com um pouquinho de álcool e quem vê fala, e aguentar a picada. E aguentar. Esse é um ponto importante, aguentar. E aguentar, né? Porque o processo é intenso lá. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a antropologia é algo que traz muito a ideia de valores, né? Tem a questão da filosofia. Quando a gente fala de propósito, hoje é um tema muito forte, né? E acho que vai muito na linha que você trouxe, né, Natan? Como é que a gente vê algumas empresas abrindo coisas, né, e falando mais, e outras fazendo de jeitos diferentes? A gente está falando da filosofia, né? Qual que é a essência dessa empresa? Porque ela existe, ela está aqui, né, com qual objetivo? E eu ainda diria as ciências políticas também, que a gente está falando de tomada de decisão, a gente está falando de poder, a gente está falando de questões, né, como que as pessoas de fato chegam a decisões e executam ações dentro de um contexto. Então eu sinto que essas ciências, elas dão base para a gente falar de cultura organizacional. Legal. Então, quando a gente fala de cultura organizacional, antes da gente falar da definição, eu já vou para a definição, uma coisa importante, independente da empresa falar ou não, a gente está vivendo, a gente está sentindo, a gente está sendo impactado por uma cultura. Se ela é clara, se ela já é uma cultura, como a gente diz, né, mais forte ou mais nova, não interessa. Se está disseminado, né, num crachá ou em algum lugar, numa apresentação, ou se nunca foi mencionado, as pessoas estão sendo impactadas por isso. As pessoas que vivem aquilo, os fornecedores, os clientes e, eventualmente, até a comunidade. Sim, né? Então, esse é um ponto que é muito forte da cultura. E a gente sente muito, né? O mercado é bem aquecido, hoje em dia você tem uma rotatividade, né, das pessoas. Hoje a Spectra, por exemplo, trabalha com diversos clientes muito diferentes e você sabe exatamente o jeito, né, as condutas de cada uma dessas empresas. Quando a gente vê os profissionais migrando de uma empresa para outra por oportunidades, enfim, é muito perceptível assim o quanto você precisa se adaptar, porque essa empresa segue alguns padrões assim, outros tipos de padrão. É muito... É bem isso que você falou, assim, eu dificilmente vejo isso, sei lá, explícito, né? Vamos parar um dia e vamos falar de cultura. Isso eu não vi muito... Tá intrínseco, né? Eu acho, assim, mas é uma você coisa... sente, né? Uma coisa mas calma, eu vou fazer a pergunta... Carol, eu ia falar cu, foi mal, gente. Mas deu um desconto, deu um desconto. Já deu um briefing. A gente já contou pra todo mundo. Já deu um briefing. Então agora já foi. Agora já era. Como que é cultura nos Estados Unidos? Viver, assim, empresarial, tô dizendo. Você sentia isso também ou era explícito? As pessoas falavam? Não era explícito. A gente nunca teve, né? Óbvio, ainda mais os americanos, eles não são tão calorosos, né? Digo assim, Nova York, tá? Sim. Porque os Estados Unidos... É grande também. Grande, cada estado é de um jeito. Você vai para o Texas é de um jeito, você vai para Nova York é outro jeito, Califórnia é outro. Então, assim, cada estado tem o seu próprio jeito de lidar e de... Até, né, tanto regras questões trabalhistas quanto de cultura mesmo, assim. Mas lá em Nova York, assim, a cultura... também, nunca ninguém falou a conduta que eu teria que ter e tudo mais, mas todo mundo já estava ali, uma coisa sistema. Todo mundo fluindo, só que
aqui no Brasil a gente é muito colaborativo, né? Assim, não que lá eles não sejam, mas eu acho que aqui a gente tem essa proximidade e a gente é mais entrão também, né? Assim, então, assim, lá você fala bom dia, e aí também como foi o fim de semana? Aqui a gente conta tudo. Ah, fui na casa da minha avó, fiz não sei o quê, deixei o Iago não sei aonde, ele aprendeu. Lá nos Estados Unidos, assim, e aí, como foi seu fim de semana? Ah, foi bom. Fui numa palestra, ou vi minha família, e foi gostoso. Ponto. E no trabalho também representa um pouquinho disso, assim, lá em Nova York, tá? Tô dizendo. A gente tinha as baias, né? A gente trabalhava ali em baias. E cada um, tem até, hoje já deve estar um pouquinho diferente, né? Mas quando eu trabalhei lá, eram aquelas baias um pouco mais altas, então a gente, para se ver, né? Tinha que levantar ali e conversar de assim. Mas tocava telefone, por exemplo, ninguém atendia meu telefone, eu não atendia o telefone das pessoas. Não é que nem aqui, que tocou seu telefone, eu puxo sua ligação, você tá no banheiro... A Maria tem uma história engraçada pra contar de telefone. Eu puxo sua ligação, eu tento resolver seu problema, sabe? Ou eu anoto seu recado. Lá não, meu telefone tá tocando, eu tô no banheiro... Vai tocar, vai morrer. Na caixa postal, né? Quem quiser que me acione de outro jeito. Ou já vai acionar, sei lá, meu superior, se é alguma coisa urgente. Mas não tem muito essa cultura de tipo, eu te ajudo, daqui. Não, lá é mais assim, essas são as minhas competências, minhas habilidades e minha forma, Essa é a minha área aqui. Esse é o meu quadrado e eu vou trabalhar dentro disso daqui. Entendi. Aqui eu sinto que a gente se abre mais, né? E assim, é mais... Isso tanto, né, tem coisas positivas e quanto tem coisas negativas também, né? Mas eu sinto que lá a cultura eles estabelecem bem a cultura, mas é uma coisa mais fria, né? Já é uma coisa mais trabalho, fora daqui ninguém mais se fala muito, sabe? As pessoas não saem fora do trabalho que nem aqui, vamos tomar uma cerveja, viaja junto. Sim. Não, lá é mais assim... Eu fico aqui no trabalho e fora do trabalho eu tenho meu outro vínculo. A gente tem esse problema, entre aspas, aqui. As pessoas da Spectra, quando vão viaja todo mundo junto, a gente se lasca. Não, calma, vamos devagar. Vamos fazer uma escala de férias, vamos fazer uma escalinha aí, né? Todo mundo, né? Enfim. Mas olha que interessante, né? Escutando aqui a Carol, me vieram várias coisas. Imagina, eu tô lá, acabei de chegar nos Estados Unidos, estou trabalhando, estou acostumado no Brasil a atender ligação, anotar recado, que as pessoas fazem isso para mim. Vamos supor que a Carol tá lá, ela vai ao toalete, o telefone toca. Eu vou lá e puxo a ligação. Anoto o recado e falo, Carol, anotei o recado. Aí ao invés, às vezes, ela ficar eles ficavam bravos. Quem mandou você fazer isso pra mim? Aconteceu isso comigo. Então, eu imaginei. Porque assim... eu nem sabia como puxar a ligação. Desculpa te interromper. Assim, nem sabia como puxar a ligação. Mas aí eu, sei lá... Descobri ali, puxei e eu anotei o recado. Eu não sabia como resolver o problema, porque não tinha nada a ver comigo. Mas eu falei, a pessoa trabalha do meu lado ali, né? Anotei o recado e deixei num post-it ali em cima da... A pessoa me olhou assim, e era bem no comecinho, assim, eu tinha acabado de entrar. A pessoa me olhou assim, tipo, mas por que você atendeu minha ligação? Quem mandou você atender? Quem mandou você fazer isso? Eu falei, O meu telefone. Tá bom, pode deixar, já entendi. Na próxima vai tocar. Ok, vou ficar aqui. É a questão que eu falei, que a gente é impactado. A gente, ela sendo mais explícita ou menos, e aí indo para a definição, eu gosto muito de uma definição, né, de um autor chamado Edgar Schein, que ele traz: cultura é a forma como nós fazemos as coisas aqui. Para mim, uma definição é muito simples, né? Simples e ela compreende absolutamente tudo. Então, se eu puder deixar ela mais simples ainda, assim, mais objetiva, é o nosso jeitão. Então, a Spectra tem um jeitão, né? As outras empresas têm um jeitão, que esse jeitão ele vai sendo, de uma certa forma, com o passar do tempo, trabalhado em termos de políticas, em termos de práticas, em termos de ritos e rituais. A Carol deu alguns exemplos. Tinha baias. Então, baia é um artefato que representa alguma coisa. É verdade. Nós estamos aqui num open space, isso representa alguma coisa. Exato. Né? Então, esses pontos eles são muito fortes, né? De como que a gente entende onde nós estamos. E daí tem uma outra frase que foi atribuída a Peter Drucker, né? Várias coisas, quando as pessoas sabem, Peter Drucker, porque, né, o cara... Sim. Né, ele e o Jack Welch são duas pessoas no âmbito, né, da administração que falam, né, que a cultura, né, toma no café da manhã estratégia. Né? O que isso quer dizer? Né? A cultura ela é tão forte, mas ao mesmo tempo ela é tão, às vezes, subjetiva, que dependendo do que eu tenho na minha estratégia, se eu não observar meus traços de cultura, eu posso ir totalmente contra
aquilo que eu estou pregando, mesmo que a estratégia seja perfeita, pode dar um resultado negativo. Então eu sinto que a compreensão disso, ela vem se tornando há mais ou menos 7, 8 anos, muito mais forte. Talvez há 10 anos a gente não estaria falando nesse nível de cultura que a gente fala hoje, né, Carol? Na área de RH. Hoje se fala de SG, né, da diversidade. Hoje se fala da questão de como a cultura impacta, né, questões internas e externas. Antes a cultura era muito vista da porta para dentro da empresa. Hoje é da porta para fora. Por exemplo, se tornar uma empresa B, por exemplo, né, que tem as certificações. Então a gente começa a ver que a cultura ela começa a tomar uma dimensão muito maior. Né? E, ao mesmo tempo, uma pessoa fala, cara, eu quero trabalhar nessa empresa por causa da cultura, ou eu não quero trabalhar nessa empresa por causa da cultura. Eu quero fazer negócio com essa empresa, ou eu não quero. Então, a cultura começa a se tornar uma vantagem competitiva, um ativo intangível, né, que não é tão percebido, né, mas, assim, tão importante quanto, né, eu ter, por exemplo, uma tecnologia, né, eu ter pessoas capacitadas, eu olhar para a cultura e trabalhar lá nesse sentido é fundamental. São fatores decisórios, né, assim, para quem está buscando uma vaga. Ela olha para a empresa e fala, putz, hoje já dá para ter uma noção, né? As pessoas que estão lá gostam de trabalhar lá, óbvio, né? Tem todas aquelas pesquisas online, né, de Glassdoor, de tal. Mas eu acho que hoje está muito, principalmente por conta das redes sociais também, se a empresa não segue uma... Não que não siga, mas assim, se a empresa não tem uma conduta que seja... E não estou falando que está errado, que, né, cada empresa tem o seu jeitão de fazer. Mas se a empresa que eu trabalho, que eu estou buscando uma vaga ou me posicionar, não tem, né, as qualidades que eu procuro, que eu busco, eu já nem vou procurar aquela empresa, nem vou... Então, acho que a cultura hoje é um fator de decisão para candidatos, para quem está trocando de empresa, fazendo transição de carreira, né? Além de que antes acho que era mais questão financeira, questão de plano de carreira, né? E trilhas, né, de desenvolvimento. Hoje acho que a cultura também é bem, principalmente por conta da pandemia. Também, eu já ia pegar esse gancho, até quebrando o nosso roteiro um pouco aqui. Vocês estão falando que hoje é assim e tudo mais. O que vocês veem e enxergam que de fato mudou por causa da pandemia? Porque, penso eu, você queria falar alguma coisa? Eu achei que você... Não, eu ia talvez, em linha com o que você está falando, eu acho que eu tenho uma percepção, me corrijam se eu estiver errada, que a cultura passa a ser muito importante uma vez que os indivíduos começam a entender o que é importante para eles, né? Que não é só uma questão financeira que está em jogo, que ao mesmo tempo que você investe seu tempo no trabalho, você também tem uma vida pessoal. Exato. Então, isso que... Quando a gente começa a falar muito de propósito, né, de equilíbrio entre vida pessoal e profissional e etc., eu tenho a impressão de que aí as pessoas entendem o quanto que elas precisam buscar lugares que vão de encontro àquilo que elas prezam para elas. Assim, né? Total. Quer ver uma questão? Tem um ponto que eu ia falar que é uma outra ciência que eu ia deixar para agora, que é a ciência histórica. Quer ver um ponto? O que a gente comeu, nós 4 aqui, há uma semana, na sexta-feira? Qual foi o nosso almoço há uma semana? Na sexta-feira? Na sexta-feira da semana passada. Avião, eu lembro até. Foi mas demorou. Não, foi tipo, eu ia falar uma pizza, mas não é que é bem uma pizza, mas era um negocinho assim mas de só pizza. A gente tava indo só que tava no avião. Eu não lembro nem onde eu tava sexta-feira passada. Quer ver um exemplo? Entrando em avião também, você tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá, mas você nem lembra o que eu comi. Tava dormindo. Mas quer ver, o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001? Eu tava voltando pra casa e eu lembro do colégio e eu lembro de pessoas falando do acidente. Também. Questões históricas, o impacto emocional que essas questões históricas têm na gente. Então, quando você fala da pandemia, foi um fator totalmente fora do roteiro e que teve um impacto absurdo. Né? Daqui a 20 anos, 30, 100 anos, a gente vai continuar falando disso aí. Então, isso é muito forte. Assim como a gente fala da gripe espanhola hoje. Gripe espanhola hoje, o que aconteceu? 29, Guerra Mundial, né? A primeira, a segunda e por aí vai. Então tem a questão histórica. E na questão histórica é importante a gente entender, por exemplo, como é que era falando do Brasil especificamente, como é que era o Brasil há 40 anos? Então tinha um contexto social, tinha um contexto cultural, tinha um contexto tecnológico e tinha um contexto econômico. Qual que é a história hoje? É muito mais complexo analisar a história enquanto a gente está vivendo ela. É mais fácil olhar para trás na história e poder analisar. Então hoje a gente está vivendo questões sociais, culturais,
tecnológicas e econômicas muito diferente de 40 anos. Então, consequentemente, o que você trouxe é perfeito, né, Maria? O momento que a gente vive traz uma consciência para as pessoas, em conexão com o que a Carol também falou, né, das redes sociais, de acesso à informação, que elas começam a ver, né, em vários aspectos, muito mais informação do que tinha há 10 anos, há 5 anos. Então, nesse contexto, a gente começa a ouvir falar de uma coisa talvez mais há 6 anos, mais ou menos, de fit cultural das organizações. Então, antes olhava-se muito o currículo da pessoa. Ah, incrível, aqui a formação contrata. Daí começou a falar, não é só o currículo, tem que ver a parte comportamental. Contrata-se pela skills, questão, soft né? skills. Já faz uns testes psicológicos, E hoje, o fit cultural, ele se torna mais importante até... técnico, né? Claro que a gente não vai desprezar os outros, mas assim, em termos de fator decisório, para ambas as partes, para os candidatos e candidatas e para a empresa. Então, nesse sentido, a gente começa a ver a importância disso, dessa tomada de consciência que as pessoas também estão escolhendo. E nesse aspecto, Natan, várias coisas, na minha percepção, enquanto indivíduo, falando pessoalmente e conversando com colegas e pessoas de empresa, de 3 anos para cá, as pessoas mudaram muito o que era importante para elas. Várias pessoas, no nível maior ou menor, a pandemia trouxe muito isso. Então, poxa, investir mais na minha saúde. Poxa, buscar mais viver meus sonhos. Caramba, o que eu estou fazendo com a minha vida, né, aqui com os meus filhos? Muitas pessoas saíram de São Paulo, por exemplo, né, falando de São Paulo, ou de grandes centros. Então, elas começaram a fazer decisões e, nesse aspecto, não é que a carreira delas está deixada de lado, mas, como a Maria falou, ela faz parte da minha vida. E que se a gente parar para olhar 40, 50 anos, meu pai trabalhou em 2 empresas. E está tudo certo. Mas era aquilo naquela época. Né? Então, a fidelidade, a lealdade. Hoje a gente começa a falar de engajamento num nível totalmente diferente. O que eu estou propondo para a pessoa? Que ambiente que ela está vivendo? Que tipo de liderança, oportunidades? Então, a gente começa a trabalhar num conceito mais complexo e, ao mesmo tempo, as pessoas olhando coisas diferentes. Então, nesse sentido, as empresas que não olharem para isso e não se ajustarem, na minha percepção, elas vão perder vantagem competitiva, porque elas vão deixar de ser atrativas para talentos, as pessoas provavelmente vão embora, ela vai deixar de fazer negócio, ela vai deixar de se inovar e de se reinventar para um mundo que está em transformação durante todo o tempo, né? Perfeito. Eu tenho 2... desculpa, pode falar. E eu acho que até na pandemia, né, assim, acho que, óbvio, a gente tenta separar o profissional do pessoal, mas na pandemia, muita gente trabalhando de home office, remoto e tal, ficou muito difícil de separar pessoal e profissional. Concordo. Então, assim, quanto mais o profissional trazer questões e trazer... Estiver alinhado, né? Exatamente, trazer alinhamentos que o pessoal também consiga ali andar junto e não prejudicar nenhum, não prejudicar o outro, eu acho que a empresa está, high score. E é um desafio, né, Carol? Eu lembro de uma frase, tá. escutando você, eu já passo para o Natan que tem as perguntas, de um líder, a gente estava fazendo um trabalho em 2020, né, à distância, naquele formato, tudo parou, né, a gente trabalhava muito com coisas presenciais, de repente, vamos tudo pro Zoom, Teams, aquela história toda de se adaptar. E eu lembro que um líder falou para mim uma frase que eu nunca esqueço mais, né, tanto que eu vou trazer aqui, escutando a Carol. Ele falou assim, a primeira semana eu estava trabalhando em casa, na segunda eu estava morando no meu trabalho. A Maria falava isso. É exatamente isso. Porque é isso, né? O home office ficou home and office, não era home office, era... A gente estava fazendo reunião no meio da sala da Maria. Um dia, o pai dela chegou, aí vamos comer de pizza, mas a gente estava na reunião. E ao mesmo tempo a gente começou a atrair as pessoas para dentro da nossa casa, né? Porque não tinha aqueles fundos. Os fundos foram depois que começaram a criar. Inclusive coisas constrangedoras aconteceram. Mas apareciam as pessoas. Então, assim, eu sinto que chora, o né? A babá filho... que chega. Teve a questão da esposa do Porchat, lembra? Que ela apareceu... né? com toalha e por aí vai. Então, nesse sentido, eu sinto que a pandemia ela abriu esse lugar, né, para a gente repensar coisas. E eu lembro que a gente estava fazendo um trabalho para uma grande empresa que falou assim, nunca aceitaram home office. E depois de 15 dias, falou, não é que deu certo? Claro que tem desafios, né? Tem questões que o presencial super traz, então a gente pode falar de prós e contras, né? De vantagens, né? E desvantagens, mas assim, eu sinto que isso mudou muito a forma de pensar, olhar a cultura e cultura do trabalho também, né? As duas perguntas que eu tenho é uma meio que seguida da outra. Inclusive, as pessoas sabem, eu nunca faço uma pergunta única, é complicado isso. Como que a gente vê uma implementação de uma cultura de transição dessa forma que a gente está falando, em um sistema, por exemplo, como a indústria farmacêutica que tem 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Como é que o líder lida com isso? Primeiro, o líder às vezes não necessariamente, ou melhor, ele quer implementar uma cultura diferente no grupo dele ali. Só que como que ficam essas camadas? Existe alguma forma? Não existe? E aí a segunda pergunta é possível mudar a cultura de empresas assim tão grandes, assim 2, 3.000, 4.000 pessoas? Porque o nosso sistema, nosso mercado, né, que a gente trabalha,
tem pessoas que não tem como necessariamente fazer home office, porque é laboratorial, é produção. Talvez exista formas de se fazer, que eu acredito, no sentido de dias alternativos e tal, porque tem pessoas que poderiam trabalhar em turnos, até foi tentado isso durante a pandemia, em alguns momentos, mas eu não sei o quão prático é. Então, assim, é possível mudar a cultura de grandes corporações? E como é que o líder se vê nisso, se ele consegue colocar, implementar pequenas culturas dentro do nicho dele, dentro de uma coisa maior? Quer começar, Complexo? Carol? Ok, Por tá favor. bom. Então eu vou trazer algumas questões, mas vou dar o espaço também para a Carol poder trazer as contribuições dela. Bom, quando a gente fala de uma mudança de cultura, como você falou, Nathan, é algo que precisa ser pensado, planejado, estruturado e dar um tempo para que isso aconteça. Perfeito. Transitório, né? Assim. Tem uma Exato. maturação. Ter uma né? maturação. E o que eu sinto, muitos processos de cultura, a gente tem várias pesquisas que dizem isso, falham não por causa que o processo não estava bem instaurado, mas porque as pessoas não aderiram ao processo. Exato. Então, será que o processo estava bem instaurado? Né? Olhando nesse prisma. E quando a gente fala disso, a gente está falando geralmente, uma média, tá? Não é receita de bolo, pode ser um pouco menos, um pouco mais, de 3 a 5 anos. Entendi. Com estímulos Constantes. constantes, diários, inclusive com equipes de change management, de gestão Sim. da mudança, atrelado à cultura. E quer ver uma questão? Às vezes mudar um software numa empresa já é uma cultura. Exato. Aí a gente tem esse software funcionando, a gente vai implementar um novo. Daí implementa, daí tem que fazer a parametrização. Daí não, mas agora tá igual o outro. Mas por que a gente mudou? Daí tem que treinar as pessoas e por aí O ser vai. humano tem dificuldade de mudança de modo geral. essa Ele questão- wait status quo. Da resistência à mudança, isso é até uma coisa biológica, se a gente parar pra pensar, né? Por causa da nossa vida. Exatamente. É algo, né? Então, nesse sentido, eu sinto que sim, é possível, mas ao mesmo tempo a empresa ela tem que estar muito comprometida com isso. E outra, não dá para ficar no nível só da diretoria e do C-level, né? Do nível das pessoas, né? C-level a gente fala, Sim, sim, né? sim. O cargo lá, né? Do CEO, CTO, CEO e por aí vai. Por quê? Porque senão não vai para frente. A gente tem que pensar nas camadas de disseminação. Usar comunicações, como é que a gente está de fato walk the talk falando e mostrando que nós estamos fazendo exato, isso. Ah. Né? Como é que nós estamos trabalhando com embaixadores e embaixadoras da mudança ou da cultura. Identificar também essas pessoas Exatamente que essa isso. capacidade. Isso, chamar né? essas pessoas, até no projeto que a gente está com uma empresa, eles criaram exatamente isso. São pessoas que não são líderes nesse caso, mas são pessoas que se tornam pontos Referência, focais e referência em alguns assuntos. Começar com quem tá mais adepto à mudança. Ali. Com quem quer. E aí vai... Desses Exato. já vão, né? Vão Vai propagando. Vai crescendo, propaganda né? para os outros níveis. Porque a gente está falando de um processo no final do dia que é de mudança. Uma transformação cultural é uma mudança. Exato. E nesse processo a gente tem que pensar que tem pessoas que vão abraçar, pessoas que vão observar e falar, será que vai dar certo ou não vai? Então pessoas que vão resistir, às vezes vão ser contrárias. Então quando isso é bem estimulado, eu sinto que, primeiro, a alta liderança tem que estar envolvida, a liderança, né, pessoas que estão nesse cargo, né, middle management Sim, principalmente, tem um papel fundamental porque eles são a cultura no final do dia para aqueles, né, colaboradores que estão próximos a eles e essas pessoas que também a gente chama aí de embaixadores da mudança ou embaixadores da cultura. Então eu sinto isso. E só falando rapidamente para passar para a Carol, quando a gente fala, né, de qualquer indústria farmacêutica ou outras indústrias, eu sinto que tem 3 culturas, falando historicamente. A cultura nacional, então nós estamos no Brasil, então existe a cultura também do lugar onde nós estamos inserida lá. Eu vou dar um exemplo de uma outra coisa, nesse sentido, já volto nisso. A cultura do segmento e a cultura da empresa daquele segmento. Então a gente está falando de 3 Camadas em camadas. camadas e camadas, né? Da ideia de uma cebola. É. Né? Então, por exemplo, numa indústria, isso é um fato real, de um país que é o México, se não tivesse a Nossa Senhora de Guadalupe, que é a santa, Sim, a santa de lá. dentro, o pessoal não trabalhava feliz. Você fala, cara, mas o que tem a ver a religião? Pois é, mas as coisas se misturam. Exato. Então, nesse sentido, é possível? Só que se a gente não observar essas 3 questões, e nesse aspecto, quando a gente fala de empresas multinacionais, ver a autonomia que a empresa, né, que não é o headquarter, que está, às vezes, nos Estados Unidos, Europa ou em outros lugares, tem aqui no Brasil, a gente vai ver, às vezes, uma replicação do que está acontecendo lá aqui. Que é interessante, sim, pensando em cultura. Mas se a gente não fizer as adaptações, os fit, ajustes, né, não tem jeito, porque não tem o fit, exatamente. E eu acho que é exatamente o que você falou, assim, acho que a mudança, ela é possível, mas eu acho que tem um tempo de maturação, um tempo de, primeiro, né, um tempo para planejar, porque tem que ser muito bem planejada para não, porque se você também começa a mudar a cultura toda hora, vai ter uma hora que as pessoas vão falar, pô, não Também sei, não define né? nada, né? E aí, né, vai ser assim, vai ser assim, vou, né?
Então, acho que tem esse tempo de planejamento, tem que ser muito bem planejado, muito bem executado e procurando, né, a propagação de acordo com as pessoas que estão abertas, porque aí elas vão fazer dessa cultura uma coisa que as outras pessoas vão enxergar. Pô, realmente dá pra gente seguir dessa forma, é mais legal assim. Óbvio, vão ter, né, os desligamentos de pessoas que não estão ali alinhadas, né? Mas eu acho que também o que é muito interessante com essa transformação, quando você vai trazer as pessoas novas para a empresa, né, as próximas contratações, você já vai trazer uma coisa que eu acho muito importante na cultura é fazer um bom onboarding. Então, assim, trazendo essas pessoas novas, fazendo o melhor onboarding que você tiver para fazer, e já, óbvio, na contratação você também já vai captar ali, né, se a pessoa tem o fit cultural ou não. O que é onboarding? Desculpa, bem rápido. Claro. O que é onboarding? Onboarding é a apresentação da empresa ali, né? Entendi. Quando a pessoa vem no primeiro dia lá, a gente senta com ela, ou passa online, né? Agora. Pode ser, Mas dependendo de como for. O aculturamento, assim. Pô, o Natan assim chegou aqui na empresa com a gente, primeiro dia dele. Natan, essa aqui é a empresa, vamos fazer um tour, vamos apresentar a equipe, regras, essa aqui são as nossas condutas, né? Nossas diretrizes, funciona assim, se você precisar disso, você fala com essa pessoa, aqui a gente costuma fazer assim, tal, quer que você traga, né, suas ideias também. Então, assim, é explicar o nosso jeitão, só que introduzindo mais a pessoa mesmo no dia a dia. Então, apresentar o escritório, fazer ela se sentir acolhida, e saber o que a gente espera dela pro desenvolvimento da carreira, pro desenvolvimento do trabalho dela ali, né? O comportamento que a gente espera dela. Então, assim, o onboarding é você mesmo trazer, na tradução literal ali da palavra, trazer a pessoa pro barco. Sim. Vem aqui, Exato. né? Todo mundo aqui é assim que a gente faz. Então, senta aqui cada um no nosso barco, né? Senta cada um no seu assento e vamos lá, a gente vai navegar juntos dessa maneira, é assim que a gente faz, se acontecer isso, a gente faz isso. Então, esse aculturamento mesmo. Eu posso tocar um ponto pode, fica à vontade. E aí, voltando à nossa pergunta que você ainda tinha feito, que acho que pode contribuir. Por exemplo, isso é uma coisa muito legal, porque depende de cada empresa o onboarding também. Sim. Tem várias empresas que eu falo assim, bom, esse é o papel do RH. E só o RH tem que fazer isso, né? O líder não faz nada. Né? Chegou lá, então assim, eu já conheço lugares, né, que a gente até também tem incentivado, do líder estar envolvido e ver que isso também é parte dele. O RH tem a parte, mas como é que a gente trabalha em parceria? Exato. E pensar não no onboarding em um dia, mas como é que você vai pensar os primeiros 90 dias desse novo funcionário, desse nova funcionário? Até porque o líder também é um gestor de pessoas, né? Ele também é um RH. Eu diria, se eu puder contribuir, Carol, no final do dia, ele é gerente de financeiro, etc. Mas no começo do dia, ele é gestor de pessoas. É gestora de pessoas. E muitas vezes a liderança não se dá conta disso. E acha que desligar é RH, contratar, RH, feedback, RH. Então, a liderança assumir isso também tem a ver com a cultura de cada empresa. E aí, nesse processo, ainda na pergunta que você falou, por exemplo, falando da indústria farmacêutica, Natan, como é que a gente fala da cultura? Uma questão que me ajuda muito a olhar, seja, né, independente do segmento da empresa, é a gente poder ter um prisma. Eu gosto muito da abordagem de uma pessoa, né, que inclusive tem um assessment, que é o Richard Barrett, de trazer como é que está a cultura atual e a cultura desejada. Porque assim, não é porque a empresa do mesmo segmento nosso está fazendo coisa diferente que a gente tem que fazer. Isso é um equívoco muito grande, porque às vezes não vai ao encontro da nossa cultura. A gente não tem uma estrutura, às vezes, para isso. Então, nesse sentido, como é que a gente olha isso e vê o que é a entropia cultural, isso é uma coisa muito importante, e esse assessment mede isso, questões da cultura que não nos estão nos ajudando a ir em frente, ou conectando com coisas que são importantes para a gente ver o que a gente tem, que a gente quer manter, eventualmente, do atual para o desejado, e tem coisas que a gente não quer mais, que a gente vai deixar de lado, e outras coisas que a gente vai começar a fazer. Nossa, já é bastante coisa. Apesar de pesar, você vai falar alguma coisa. E acho que primordial em empresas muito grandes é trazer gente que conhece do assunto de mudança, né, para estruturar e não fazer o negócio assim, bola tudo, já vai metendo regra aqui, regra ali, né? Então, assim, traz alguém que conhece, estrutura, planeja, e aí, aos pouquinhos, a gente vai mudando o mindset, né, de quem ainda não está adepto a essa mudança, para deixar todo mundo alinhado na mesma página. O timing da mudança, a maturidade também do momento da empresa e das pessoas é fundamental nisso também, né, cara? Eu acho que só para a gente fechar, assim, né, para ir encerrando,
Apesar de que... Não, esse aí dava pra ficar 4 Nossa, horas dá fazer pra live. gravar umas Já tô três, aqui, mais já tô uns com 4 tristeza, episódios porque já disso. deu mais perguntas aqui. Exato. Vamos E eu fazer sei o que a gente episódio tem- 2, parte 2 a gente depois, tem Carol. tempo aqui pra liberar pessoal, o Fabrício e a Carol. Coloca aí, se vocês querem. Se vocês quiserem parte 2, coloca aí. Que a gente traz esse povo todo maravilhoso pra continuar falando sobre isso. Ou a gente faz em Florianópolis. Por favor, Leandro, olha, ia ser tá bom. pronto pra viajar, bora. Leandro? Vamos já Você vai ter que falar. viajar também. Eu já vou Essa vai comprar ser passagem, difícil. já vou mandar pro financeiro compra de passagem. Arranja um pra estúdio Floripa. lá pra gente, Leandro, por Exato, favor. exato. Vai. Enfim, mas eu acho que é bem importante, só para fechar, que é algo que a gente tem estudado bastante também aqui, que é, acho que empresas muito grandes, você convence essa primeira camada, né, de C-levels, de liderança, porque talvez seja até uma questão cultural do Brasil, da nossa cultura nacional, que é a Top-down? Não, a atitude, na verdade, a resposta através do exemplo. Uhum. E eu acho que se os líderes eles não propagam, não são o exemplo, aí fica bem difícil, que é o que a gente fala bastante de walk your talk, né? Então, dê o exemplo para que aí sim as pessoas enxerguem aquilo e falem, putz, então, ali é verdade o que está acontecendo, porque o pessoal ali está fazendo, então você acaba convencendo a massa através do exemplo. E aí, quando você traz pessoas já com o fit, você trabalha em cima, você trabalha todos os lados, assim, né? Que acontece muito, inclusive, né, eu falando como RH agora, assim. O RH tem algumas iniciativas de bem-estar, de qualidade, tipo, sala de descompressão, né, de massagem, meditação, sessão de meditação, ou voluntariado e tal. E aí as pessoas acabam não participando. Já vi muito isso, Sim, tá? sim. Não participam porque o chefe não acha vai. ruim. É. Então, assim, pô, você tá com pouco... Se você participa, o chefe fala, você tá com pouco trabalho, é? Exato. Você tá com tempo sobrando? Exato. Então, assim, é importante Sim, fazer sim. também, né, Total. esse desenvolvimento do líder, do chefe, para ele entender que não, a gente quer sim que a pessoa participe, porque é Exato. importante, inclusive, para a produtividade dela, né? Exato, gente. Então, nossa, o que mais aconteceu... Não vou nem falar onde, mas aconteceu... Não. A gente sabe. Não, eu trazendo e caminhando para o fim aqui, apesar dos pesares, acho que a gente passou por vários tópicos que a gente já queria ter falado, dando essa pincelada, e algumas outras perguntas eu vou até jogar para o nosso último pedacinho do programa, que são as perguntinhas. Esse a gente não comentou com o Fabrício, mas ele vai se dar bem aqui. A gente faz perguntas aqui, bate-bola, Fabrício, rápido, mas eu tenho certeza que uma das minhas perguntas não vai ser tão rápida, por isso que eu vou deixar agora pro final. Então, você quer começar a fazer o bate-bola com ele? Vai que a gente tá... No Estourando Tempo para Estourar. Fabrício, a primeira pergunta que a gente faz é: qual a sua principal ferramenta de trabalho hoje em dia? Minha principal ferramenta de trabalho? Uhum. Ó, eu podia falar alguma coisa de tecnologia, podia falar alguma coisa de metodologia. Pode ser o que você pra mim, quiser. A principal ferramenta é a confiança. Boa. Para mim, isso, quando a gente de fato consegue criar isso, né, de dupla, porque confiança, obviamente, não é dado, não é dado da noite pro dia, é construído, né? de ambas as partes, demora e pode ser destruído em segundos. Exato. Mas é isso que eu busco com meu time, com as pessoas que eu me relaciono, trabalhar essa questão de confiança. Porque quando a confiança de fato está bem instalada, né, a partir de lá a gente consegue trabalhar muitas coisas. Se eu puder deixar 2 ferramentas, Claro. A segunda seria o autoconhecimento. Então, eu sinto que tanto para mim quanto nos trabalhos, pessoas que, principalmente falando de profissional, no aspecto que eu estou envolvido, eu sinto que essas 2 ferramentas, elas potencializam coisas que são muito poderosas. Perfeito. Que maravilhoso ter gente que parece, né? Que pensa que nem a gente. Não, eu ia falar, bom, do nosso lado a muito bom. confiança Não é já à deu, toa, já, né? né? Não é à A toa. confiança já deu, ele já Exato. conseguiu Eu aqui, já tava tá pensando certo. aqui, Estamos aqui, não é à toa. se fosse falando que ferramenta, eu falei, não, meu e-mail não vai ser, é pro trabalho, mas assim, acho que, sei lá, sensibilidade, né, de lidar com as pessoas. Exato. Aí eu vou abrir isso, É autoconhecimento. Isso que eu falei. Então tá bom, já aceitou as perguntas duas. do Natan não são tão simples, né? Mas Não, é nunca isso, é. né? Você quer bom. fazer a sua? Não, acho que pode Tá. caminhar. Qual principal fonte de informação hoje em dia? Eu gosto muito de podcast, cara. Putz, eu tenho Uau, bilhares, sério. Eu adoro. Pra mim, podcast é muito poderoso. Eu gosto muito de ler também. Mas principalmente podcast, pra mim, hoje, assim, eu sou vidrado. Se Boa. alguém conhece, sabe, indicações, eu adoro. Então, eu diria podcast e livros. Claro, eu navego por alguns sites específicos, eu vou muito pra
como eu tenho a veia acadêmica lá também, né, de tudo que eu faço, e eu gosto muito da consistência, eu vou muito para sites de universidades, para pesquisas, para papers, eu também gosto disso. Mas hoje, principalmente, podcast para mim é uma mídia assim, incrível. O Fabrício não falou, mas ele foi professor ou é professor aqui de umas universidades, mas tudo bem. Depois vocês vão... Eu vou colocar o link. Ele falou professor? Ah, então tá bom. Mas eu vou colocar o link aqui depois para vocês procurarem sobre o Fabrício, Carol, e é sua. É que eu não fiz a primeira porque você meio que falou que tá alinhada e como a gente tem tempo, eu deixei passar. Sua principal fonte de informação hoje em dia. Putz, eu gosto muito de... Eu me inscrevo em várias newsletters, né? Eu sei que ainda é uma coisa meio ultrapassada já, newsletter, mas eu me inscrevo. Não, eu também sou, newsletter é bom. É. Tipo, HBR, eu adoro, então assim... Aí você vai ter que mandar os links pra gente agora, porque eu vou ter que pôr, Leandro, aí ó, ela vai mandar o link pra gente Eu pra me gente inscrevo em newsletters que eu gosto, e aí eu já, sabe, eu abro meu e-mail, já recebo aquela informação de, putz, gostei. Aí eu já vou entrando e vendo. Boa. Eu acho que hoje newsletter é uma coisa que... E grupos, né, assim, que acaba fazendo parte e tem muita informação bacana que o pessoal troca lá. Boa. Uma pergunta que eu... Você vai fazer mais alguma? Não. As pessoas estão querendo que você faça a sua. Você não tá fazendo nenhuma hoje? Tá só eu? Tempo você tá... Não, tá quase. Vai dar tempo. Ele vai liberar pra gente 5 minutinhos aqui a mais. Fabrício, uma que foi com você que a gente desenvolveu aqui. Eu falei pra Marial, vou colocar essa pergunta nos próximos podcasts e no caso você é o primeiro a inaugurar essa pergunta, que vai ser a próxima. Qual o seu ritual? Qual um ritual seu importante pra você trabalhar bem ou viver o seu dia pleno aí, como você acha? Eu não vou explicar o porquê nesse episódio, o porquê dessa pergunta. Vai ter que pedir outro. Talvez eu pergunte outra hora. Bom, foi super bacana essa pergunta. Inclusive, vindo para cá, conversando com um colega meu, né, que a gente tem muita proximidade, a gente estava falando da importância dos rituais e o quanto que o ser humano, nos últimos anos, foi perdendo os rituais, principalmente no mundo ocidental. Então, o poder dos rituais, eu sinto realmente o poder. Para mim, tem 2, 3 rituais que são fundamentais. Ritual é coisa que eu faço todo dia. Tá? O primeiro é meditação. Então, e aí eu vou muito na linha que ritual tem que funcionar para você. Tem muitas pessoas que falam, medite, acorde e faça meditação. Não dá, porque eu vou levar meus filhos na escola. Não rola. O Fabrício tem 2 filhos, inclusive. Não dá. Não, eu já sei que não funciona, mas eu faço o quê? Antes de dormir eu faço a minha meditação. Então, para mim, esse é um ritual muito importante, né? Que eu faço todo dia isso. Um segundo ritual que eu faço é alguma atividade física. Pode ser meia hora, pode ser 20 minutos, pode ser 5 minutos, mas é algo que eu procuro fazer diariamente. Diariamente, sábado, domingo, inclusive. Nem que eu for no parque com os meus filhos e andar, né, dei lá 12 mil passos, fiz uma bela atividade física, né, tô ao ar livre, etc. E o terceiro, para mim, está muito vinculado com o que eu tô aprendendo de novo no dia. Então, independente do que seja, o que eu aprendi nesse dia? Porque esse dia valeu a pena para mim, né? Qual foi o impacto que eu causei? Então, eu faço uma reflexão dessa de aprendizagem, seja de aspecto mais cognitivo ou de alguma questão da vida que alguém trouxe para mim ou que eventualmente eu pude contribuir. Então, esses 3 rituais, geralmente, são questões que eu levo para o meu dia a dia. Perfeito. Tem um deles aí que eu faço também bastante. Carol, você? Qual? Quero saber. Atividade física. Atividade física. A Carol vai falar meditação. Não, meditação eu sei que não é, né? Queria. Não, gostaria que fosse, mas ainda não deu. Um dia vai. a gente consegue. É períodos. Tem períodos que eu medito mais, tem períodos que eu não faço nada disso, mas vai lá. Não, eu não tenho um ritual, assim, tipo, eu faço isso, depois isso. Não, mas todo dia, principalmente à noite, tá, pra mim, assim, porque é um momento que eu, né, tem todas as tarefas do dia, o Iago. À noite, o meu ritual banho é a minha meditação, assim. No banho é onde eu descarrego mesmo, assim, todo, sabe? Faço visualização e imagino lá a água me limpando de energias e tal. E aí, na hora que eu deito, eu agradeço, né? Vejo tudo pelo que eu fui grata por aquele dia. Eu gosto muito, assim, de refletir mesmo sobre o meu dia, como o Fabrício falou, assim, o que ele aprendeu, uma coisa nova que aprendeu, para mim é uma coisa nova pelo que eu agradeço. Uma coisa nova ou o que aconteceu no dia, né? Então, para mim é mais à noite, assim, que o Iago dormiu, aí eu tomo banho, eu agradeço por tudo que eu sou grata aquele dia e toco a vida. Eu tenho um ritual com a Cu. Toda noite, uma taça de vinho. A gente sempre tenta dividir. A gente tenta dividir isso aí. É difícil, porque você tá agora... falando, eu vou achar, nossa, que mãe. Não. Vinho, então, eu ia falar isso agora. É difícil, porque agora ela tá... Eu ia terminar essa frase, porque agora... Tá no sabático do vinho, mas... Tá no sabático do vinho, pô. A gente ia pro sítio, pô, aí vamos lá com
Mas vamos abrir uma tacinha Eu e tal. sou amante do vinho, mas na maternidade eu tive que dar um stop. É, né? puxa, tamo aí. Deixei. Momentâneo. Momentâneo. Tô Aí agora eu torcendo. tô voltando aos pouquinhos. Eu já conto no relógio. Dei TT agora, então vou tomar um vinho daqui 2 horas, 3 horas, mais ou menos. Então, tô fazendo verdade, cálculo é na verdade. cabeça. Eu vou fazer a última. A última. Não é a última, agora é a minha última. Vai ser pros dois. Pra um time se desenvolver bem, mais produtividade ou mais autonomia? Qual das características é mais importante? Ou tem outras, ou não dá pra dissociar? A gente não conseguiu falar todos os A assuntos. gente Eu não tô não conseguiu, aguentando, não mas eu deu. não Tô tentei. tentando pescar umas coisas aqui. Bom, falando da liderança para com o time. Isso. Tem uma abordagem que eu gosto que vai... Não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta do jeito que talvez você gostaria. Tá tudo bem, mas vai ter outro episódio. Mas Tranquilo. é o seguinte, como eu vejo, a liderança precisa observar que ao invés de que tipo de líder eu preciso ser, que tipo de líder minha equipe precisa que eu seja. Exato. Então, essas duas cartas, vamos chamar assim, né, metaforicamente, elas têm que estar presentes com a liderança. E a liderança tem que saber quando dá mais autonomia ou, eventualmente, Qual quando é a ela dá produtividade? mais... Exatamente. A produtividade no sentido de direcionamento, de alinhamento, de acompanhamento. Então, eu sinto que isso é o grande desafio da liderança, né? Que tem uma parte que é técnica, mas tem uma parte que é meio que arte, de Exato. sentir, e aí vem o segredo, né? Que não é segredo, mas o desafio de fazer isso na agenda da liderança, conhecer muito bem o seu time. Exato. Perfeito. Para a partir disso poder apoiá-lo, de dar liberdade, né? Para ela ter autonomia e ao mesmo tempo usar produtividade. E muitas vezes o desenvolvimento da produtividade vai ajudar o time a ter consequentemente ter autonomia. Exato. Né? Além da, obviamente, além da produtividade, competência, maturidade, expertise. Né? E aí o papel fundamental da liderança é de desenvolver as pessoas para isso. Né? E estarem sempre pros profissionais estarem sempre no flow, né? No estado de flow. Estado de fluxo, estado de flow. É importante. A gente vai ter que trazer para outros episódios aqui, porque as pessoas não vão entender essas coisas. Não, mas acho que o perfil de candidato, perfil do profissional, acho que a partir do momento que você entende o perfil das pessoas com quem você Exato. trabalha, com quem você lidera, aí a produtividade vem. Porque Maravilha. você sabe como lidar, você sabe como a pessoa recebe aquela informação que você está passando. E aí você sabe, tem gente que gosta de autonomia, tem gente que não gosta. Então, Perfeito, né? Você perfeito. entendendo E se eu o tivesse que perfil- dar, né, uma resposta talvez mais, né, unidirecional, eu sinto que dependendo da forma e do grau da autonomia, a produtividade pode vir. Quanto mais imposta algumas coisas, né, por isso que a questão direcionar não é impor, mas a trazer a pessoa, engajar a pessoa, e que a partir do momento que você engaja, você dá essa liberdade, a produtividade muitas vezes vem como consequência, às vezes não do que Entendi. você tinha pensado, mas do que a pessoa propõe. Exato. Que era algo que a liderança nunca... Putz, mas se pensou. funciona, como Exato. ela falou, de acordo com o perfil, manda ver. E às vezes é uma coisa totalmente diferente do que eu tinha pensado como líder, né? Perfeito, Exato, é. perfeito. E eu gosto sempre de fazer essa analogia com os esportes mesmo. Quando você joga, né, ou participa de esportes coletivos, e aí você, por vezes, tem um papel de liderança como capitão, ou um líder daquele time mesmo, isso para mim é um clássico, assim. Eu tive experiência no basquete, não como líder, mas assim, como uma pessoa que tinha, como armadora, eu tinha que direcionar todas as atividades, as ações do time. Então, eu tinha que atuar exatamente como cada uma sabia responder. Então, com umas eu tinha que gritar, com outras, se eu gritasse, eu perdia. Sabe assim? Então, você, de fato, tem que aprender a característica de cada um para você extrair daquele resultado, né, da pessoa o que ela Melhor tem de possível. melhor. E né? tem a essência Exato. da liderança também, né? Porque nesse ponto, Maria, até alguns líderes, que a gente pode ver algumas líderes, voltando para o esporte, que às vezes são bem enérgicos. Exato. E outros que a postura deles é muito Exatamente o tranquila e contrário. centrada. O contrário. Porque se ele tentar fazer algo que é diferente da essência, não vai rolar. Exato. Então não tem um jeito Exato. único de liderar. Tem o Exato. seu jeito conectado com aquele contexto e aquele time. time, Né? E aí exato. você encontra esse espaço que o Nathan Nossa. falou, né? De autonomia, liberdade, mais direcionamento, mais produtividade e acompanhamento. Tem podcast do Bernardinho, nossa, que é muito bom falando sobre isso, Exato. sobre ele contando a história. Aquela muito famosa Olimpíada que ele pôs todo mundo do time pra treinar no estacionamento. Não sei se vocês já ouviram Sim, falar sim, isso. Então, sim. mas enfim, isso é outro momento. Vou falar de outro episódio. Gente, foi muito rápido, não deu. É. Eu preciso de mais tempo. A gente vai ter que trazer o Fabrício mais, a Carol mais. Pra vai deixar ter com um jeito. gostinho de quero mais. É. Exato. Ó, então se vocês quiserem a parte 2, a gente só tá fazendo isso agora. A gente Você quer- gostou, né? Vamos ver se o pessoal gostou, É, né? não, a gente só Se faz quiser, isso a gente agora. faz mais um. A gente só faz isso agora. Se vocês quiserem parte 2, igual aquele episódio da validação, se vocês quiserem parte 2, manda nos comentários pra gente, né? Perfeito. Fabrício, deixa suas redes sociais, seus contatos, Carol também aqui. Claro, deixa primeiro, Carol. Bom, meu LinkedIn, Carolina Neves.
Carolina Neves. Instagram, Carol C. Neves. Que mais? Não tô Se vocês acostumada, quiserem gente, falar com a fazer Carol, isso. mandem na Specta também, vocês Manda a acionam Carol, ela lá, é, vocês podem exato. ficar tranquila. Não tô tanto no acostumada LinkedIn a quanto no Instagram. me promover Tudo nas bem. redes sociais, assim. Vocês vão achar a A Carol Carol escreve bons fácil. artigos no LinkedIn. Pode conectar, É, conecta lá. Isso, e a gente... exatamente. O meu principal também é o LinkedIn. Fabrício César Bastos, meu nome inteiro. E no Instagram mesmo também, Fabrício César Bastos. E o da Flow? Da Flow Da One. Floam.treinamentos. Tá, depois eu vou pegar com você, a gente vai colocar o link Coloca na aqui, descrição, Flow quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do trabalho, que a gente super recomenda, inclusive. Exato, Foi recomendadíssimo. está sendo, né, certo, Carol, também? Está Opa. sendo uma oportunidade muito boa pra gente aprender, se desenvolver, colocar em prática coisas que a gente já pensava, inclusive, ele só veio, chancelou, tem coisas que não, tem coisas que ele tá falando, peraí, calma aí, não é bem assim, então... Fabrício, muito obrigado Muito mais uma vez. A obrigada, oportunidade gente. foi Obrigado, muito legal. ótimo. Cool. Obrigada. Na próxima, vinho na mesa, hein? Pra gente daqui Por uns favor, tempos. ó, vou gostar, hein? Fechou. Só tem que cronometrar o horário aqui pra A uma gente vai ter que fazer no madrugada. horário certo. E nossas redes sociais pra gente se despedir. Specta Soluções Científicas no Instagram e LinkedIn, YouTube, Pastelaria Podcast, Spotify e todas as plataformas de áudio. Exatamente. Então, mais uma vez, como o Pasteur dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que com certeza uma dessas informações que a gente discutiu seja o acaso que vocês estavam esperando. Até o próximo episódio e tchau! Tchau! Uhul! Eu ia falar pra Carol terminar isso. Vai, Carol!